Bem-vindos a mais uma análise explicativa. Hoje, a gente vai começar com uma pergunta central que é fascinante e desafia muito da nossa lógica econômica tradicional. Por que será que a Venezuela e a Noruega, duas nações que descobriram volumes absurdos de petróleo em seus territórios, seguiram caminhos tão incrivelmente diferentes por causa de suas decisões? Estamos falando de uma quantidade de riqueza capaz de mudar o destino de gerações inteiras. Vamos analisar juntos como o impacto de ter uma estabilidade institucional forte de um lado contrasta totalmente com enormes desafios políticos do outro, e como isso acabou moldando o futuro dessas duas sociedades de forma permanente. O grande mistério que a gente vai desvendar aqui é como exatamente o mesmo recurso natural conseguiu criar um verdadeiro milagre financeiro e social na Europa, mas acabou resultando num colapso estrutural devastador lá na América do Sul. É um negócio impressionante perceber que é exatamente o mesmo produto bruto, vendido no mesmo mercado global, mas que gerou realidades completamente opostas na ponta da linha. Para desvendar tudo isso, a nossa pauta vai passar bem rápido pelas descobertas do petróleo, entender os perigos da famosa maldição dos recursos, comparar a gestão estrutural das duas nações e, claro, tirar as principais lições para o futuro. Bom, vamos começar pela fase do bilhete premiado, que é aquele momento histórico de descobrir o ouro negro debaixo da terra. Olha só a dimensão desse número, 30. A Venezuela tem literalmente 30 vezes mais petróleo que a Noruega. Na verdade, a nação sul-americana detém as maiores reservas comprovadas do planeta Terra. É um volume tão massivo sob o solo que deixa potências gigantescas do setor energético como a Arábia Saudita, Irã e Rússia comendo poeira. O potencial para a criação de riqueza por lá era, pelo menos na teoria, praticamente infinito. Mas a realidade mostra um paradoxo brutal. Mesmo tendo uma fração quase minúscula do petróleo venezuelano, a Noruega construiu uma riqueza colossal. A gente está falando de um fundo soberano que passa de 1,6 trilhão de dólares. Enquanto isso, a Venezuela, sentada na maior reserva do mundo, passou por uma hiperinflação que chegou a bater a marca inacreditável de 1 milhão% no pico, virando uma das nações mais pobres do Ocidente e causando o maior êxodo populacional da história da América Latina. E isso nos leva à próxima etapa, para entender como essa riqueza toda pode virar uma armadilha fatal, a chamada maldição dos recursos. O ponto crucial aqui, que muita gente confunde, é a famosa doença holandesa. Sem regras rigorosas de proteção e uma gestão macroeconômica muito firme, a riqueza natural repentina não salva a economia do país. Na verdade, ela sufoca todos os outros setores. A lógica é a seguinte: entra uma enxurrada de dólares das exportações de petróleo e isso supervaloriza a moeda nacional de um jeito totalmente artificial. Com a moeda local muito forte, fica muito mais barato importar tudo do que produzir internamente. Aí a indústria local não aguenta competir, as fábricas fecham e o país cria uma dependência de um único recurso para sobreviver. Para ver como essa armadilha funciona na vida real, o foco agora muda para o colapso estrutural da Venezuela e o que acontece quando as instituições simplesmente desmoronam. Esses dados da Heritage Foundation são absurdamente reveladores. Fica muito claro como a falta de liberdade econômica e a enorme instabilidade institucional na Venezuela espelham direitinho a pobreza sistêmica de lá. É um contraste gritante com a Noruega, que exibe uma estabilidade altíssima e total transparência nas contas públicas, o que acabou protegendo seus recursos. A estrutura do país vai à lona quando as regras do jogo econômico não são respeitadas. E a história mostra isso de forma chocante. Lá em 1950, a Venezuela chegou a ostentar o quarto maior PIB per capita do mundo. Era um período de muita prosperidade. Mas em vez de poupar na época de vacas gordas, a tática foi gastar cada centavo em promessas políticas imediatas e cargos públicos. O resultado foi uma dívida externa que era de perfeitamente administráveis 2 bilhões de dólares nos anos 70, saltando para mais de 33 bilhões em 82. Foi uma explosão de dívida gerada por gastos inconsequentes, ironicamente no mesmo momento em que o país nadava em dinheiro. O grande estopim dessa queda livre foi o que aconteceu com a estatal de petróleo, a PDVSA. Basicamente, ela virou um caixa eletrônico para o governo. Substituindo técnicos extremamente capacitados por indicações políticas e ideológicas, o Estado simplesmente secou o próprio negócio. Sem independência técnica e sem reinvestimento adequado, a produção despencou de 3,7 milhões de barris por dia para apenas 500 mil. É quase inacreditável imaginar que a nação com mais petróleo no mundo foi forçada a importar gasolina. Agora, indo para o extremo oposto, a gente tem o modelo norueguês. Eles viram os erros dos outros, aprenderam e estruturaram tudo ao redor do seu gigantesco fundo de pensão global. A grande sacada do modelo deles é a diversificação internacional. A Noruega pega toda essa receita brutal do petróleo e investe 100% fora do país.
é um verdadeiro escudo. Essa diversificação internacional protege o patrimônio e a economia doméstica contra os efeitos da inflação interna, contra aquela doença holandesa que a gente detalhou agora há pouco e, claro, contra as crises geradas pelas oscilações malucas no preço global do barril. Para fazer a engrenagem funcionar, eles seguem regras fiscais que garantem o sucesso de forma impressionante. Nenhum centavo do petróleo entra direto no orçamento do dia a dia do governo. O capital acumulado fica totalmente separado do fluxo de caixa, impedindo a dependência da economia. Eles espalham esses investimentos em mais de 9.000 empresas por mais de 70 países. Esse dinheiro todo nunca é gasto em obras ou programas de curto prazo. Ele é gerido única e exclusivamente como uma pensão permanente para segurar as pontas das futuras gerações. Mas a cereja do bolo de toda essa arquitetura genial é esse limite rigoroso de 3%. Por lei, os políticos só podem retirar no máximo essa pequena fração do fundo a cada ano. E por que 3%? Porque esse é, na média, o retorno real esperado dos investimentos. Ou seja, eles só usam os rendimentos. Ao não encostar no capital principal, o bolo nunca diminui. O patrimônio fica preservado para sempre, garantindo estabilidade eterna. Só que o sucesso dessa regra de 3% não é apenas matemática pura. Tem a ver com governança corporativa pesada e a famosa teoria da agência, que trata de separar quem manda e quem cuida do dinheiro. A teoria da agência explica perfeitamente aquele velho conflito de interesse que destrói países ricos. De um lado, a gente tem o agente, que é o político que toma as decisões pensando no curto prazo, na eleição dali a 4 anos. Do outro lado, tem o principal, que é o Estado e a sociedade civil, precisando de um planejamento que dure 100 anos ou mais. É natural que os políticos queiram gastar tudo agora para ganhar popularidade. Então a saída foi remover legalmente essa tentação do controle deles. E essa diretriz estruturada pelo Banco Central da Noruega ilustra a solução de forma fantástica. Eles criaram mandatos super rigorosos e transparentes que definem perfeitamente de quem é o dinheiro no longo prazo e quem faz a gestão desse dinheiro no dia a dia. Tudo para resolver o conflito entre o agente e o principal. Existe um processo de 3 passos muito claro para isso funcionar. Primeiro, o parlamento cria a lei, representa o povo e define a visão geral. Segundo, o Ministério da Fazenda atua formulando a regra rigorosa e o limite de risco. E o terceiro passo, o mais crucial de todos, o Banco Central faz a gestão técnica de forma absolutamente independente. É justamente essa independência técnica, isolando o controle do dinheiro das pressões políticas cotidianas, que evita que os recursos sejam desviados para tapar buraco de governo ou financiar obras populistas. E tem um detalhe fascinante sobre essa estrutura. Além de buscar rentabilidade, existe o papel vital de um conselho de ética totalmente independente que avalia onde o dinheiro vai entrar. A regra é rígida. O fundo exclui automaticamente produtores de armas nucleares, empresas superpoluentes, companhias sistematicamente corruptas e quem viola direitos humanos. O fundo usa seu peso gigantesco como uma alavanca para forçar transparência e sustentabilidade no mundo inteiro, provando que ética financeira e lucros de bilhões de dólares não apenas combinam, como são necessários. Com todas essas informações sobre a mesa, chegou a hora de avaliar as lições práticas fundamentais que ficam para qualquer outro país que sonhe em trilhar esse caminho de sucesso. Colocando os 2 exemplos lado a lado, as lições gritam aos olhos. Pelo lado venezuelano, a gente aprende na dor que a riqueza de recursos, quando vem sem transparência nas contas e sem independência técnica, vira um passaporte carimbado para a corrupção sistêmica, o endividamento e a miséria. Por outro lado, a lição da Noruega mostra com precisão cirúrgica que instituições fortes, disciplina inabalável, governança ética e foco no longo prazo podem transformar recursos que vão acabar um dia em prosperidade duradoura. Estabilidade institucional importa bem mais do que a quantidade de petróleo escondida no solo. E a reflexão mais profunda que os economistas deixam é justamente esta. O mecanismo de proteção contra a maldição dos recursos é super tranquilo de replicar na teoria. As ferramentas técnicas existem, já foram testadas e funcionam. O verdadeiro abismo é político. Executar isso exige que um líder eleito tenha a maturidade absurda de aceitar não gastar uma enxurrada de dinheiro hoje para construir o amanhã. E abrir mão dessa popularidade imediata é algo raríssimo na política global. E fica para fechar o grande questionamento de tudo isso. Se amanhã mesmo acontecesse uma descoberta monumental de recursos naturais em outro país, será que as lideranças políticas teriam a resiliência e a firmeza para escolher a disciplina ética da Noruega, ou iam ceder quase imediatamente àquela velha tentação de gastar tudo no curto prazo, como a gente viu na Venezuela?
É uma baita reflexão sobre como o peso das instituições dita o futuro e a vida de todo um país. A gente encerra esta análise explicativa por aqui e até a próxima!